Potências. O que é uma potência? Portanto, uma potência no fundo é um produto de fatores iguais. Vamos ver aqui alguns exemplos. Portanto, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, o expoente manda a base repetir-se 3 vezes. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Portanto, o expoente é 3, a base repete-se 3 vezes. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, porque a base é 2, a base repete-se 2 vezes. Portanto, no fundo, a base é o quê? A base é o fator que se repete e o expoente indica o número de vezes que a base se repete. Leitura de uma potência. É muito importante saber ler uma potência, porque vocês têm a mania de dizer o quê? 2 sobre 3. Ora, 2 sobre 3 é totalmente, não tem nada a ver com potência, é 2 a dividir por 3. Portanto, aqui lê-se 2 ao quadrado, ou se quiserem, 2 elevado a 2. Esta situação dá para todos os casos. Portanto, base elevada ao expoente. Outro exemplo, 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3. 3 à quinta, ou 3 elevado a 5. 3 à sexta, ou 3 elevado a 6. Portanto, a segunda situação dá para todos os casos. Potências de expoente natural e base racional. Sinal de uma potência. O que é o sinal de uma potência? É dizer se a potência é positiva ou negativa. Neste caso, reparem que a base é sempre positiva, portanto o resultado é sempre um número positivo. Portanto, o sinal, sempre que a base seja um número positivo, o sinal da potência é positivo. Vamos ver agora os casos em que a base é negativa. Então, podemos distinguir duas situações. Quando o expoente é ímpar, o resultado é negativo, portanto, o sinal é negativo. Se o expoente é par, o sinal é positivo, ok? Então, podemos dizer que se a base é positiva, o número representado pela potência é sempre positivo, 3 ao cubo é igual a 27. Se a base é 0, o número representado pela potência é 0, portanto 0 ao cubo é 0 vezes 0, que é 0. Se a base é negativa, temos duas situações. O número representado é positivo, portanto o sinal é positivo se o expoente for par, o sinal é negativo se o expoente for ímpar. Agora uma chamada de atenção aqui. Reparem que ter menos 3 dentro de parênteses ao quadrado, aqui vai dar, como já vimos, vai dar 9. Portanto, este caso é igual a quê? A ter 3 ao quadrado. Outro exemplo, se eu tiver assim, menos 2 ao quadrado é exatamente igual a ter 2 ao quadrado. Porque menos 2 ao quadrado dá 4 e 2 ao quadrado também dá 4. Está bem? Agora, quando o expoente é ímpar, reparem, se eu escrever menos 3 ao cubo é exatamente igual a menos 3 dentro de parênteses ao cubo. Porquê? Menos 3 ao cubo sem parênteses vai dar menos 27. E aqui também vai dar menos 27. Portanto, as expressões são iguais. Qual será o sinal de menos 2 elevado a 31? Portanto, potências de base negativa e expoente ímpar, o sinal é negativo. Vamos ver aqui algumas situações. Portanto, se tiver menos 3 ao quadrado, é totalmente diferente a menos 3 dentro de parênteses ao quadrado. Porquê? Aqui no fundo tenho 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9, com menos atrás dá menos 9. Nesta situação já vimos que base negativa e expoente par, o resultado é positivo e 3 vezes 3 dá 9. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isto. Portanto, menos um número qualquer. Outro exemplo, menos 7 sem parênteses ao quadrado, é totalmente diferente de ter menos 7 dentro de parênteses ao quadrado. Porque aqui vai dar negativo e aqui vai dar positivo. Ora, se estivermos a falar no caso de expoentes ímpares, portanto esta situação já não se coloca, porque o resultado é igual. Se eu tiver menos 3 ao cubo, que dá menos 27, é exatamente igual a ter menos 3, dentro de parênteses, ao cubo, que também dá menos 27. E agora há outras situações que vocês têm que ter cuidado. Por exemplo, se eu tiver menos 3 ao quadrado e menos 3 ao cubo, será que estas situações são iguais a estas? Nem pensar. Portanto, isto aqui é menos com menos dá mais, ou se quiserem, o simétrico de um número negativo é um número positivo. Aqui eu não posso fazer menos com menos dá mais, senão faço asneira. Então, primeiro calculo a potência, que neste caso vai dar positivo, 9, com menos atrás vai dar menos 9.
Neste caso aqui, calculo a potência, que dá menos 27, com menos atrás vai dar mais 27. Portanto, são situações diferentes. Outro exemplo, se eu tiver menos mais 7 ao quadrado, portanto, primeiro calculo a potência, que dá 7 vezes 7, 49, com menos atrás vai dar menos 49. Portanto, é preciso terem atenção a estes casos. Regras operatórias das potências. Portanto, para que é que servem as regras? Facilitam os cálculos. Se eu estiver a trabalhar com multiplicação de potências com a mesma base, eu posso fazer o quê? Reparem, tenho aqui 2 ao cubo, o 2 repete-se 3 vezes, 2 ao quadrado, o 2 repete-se 2 vezes. Então, no fundo, eu tenho aqui uma potência, 2 elevado a 5. Como é que eu passo da primeira expressão para a última? Dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Está bem? Portanto, no fundo, o que é que isto quer dizer? O A pode ser um número qualquer racional, o N e o M, que são os expoentes, são números naturais. Multiplicação de potências com o mesmo expoente. Portanto, o raciocínio é o mesmo. Portanto, aqui o 2 repete-se 3 vezes, o 3 repete-se 3 vezes. Eu posso associar, portanto, utilizar a propriedade associativa. Associo o 2 com o 3, o outro 2 com o 3, por aí fora. Portanto, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6 vezes 6 é 6 ao cubo. Como é que eu passo da primeira expressão para a última? Dou o mesmo expoente e multiplico as bases. Portanto, multiplicação de potências com o mesmo expoente, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Divisão de potências com a mesma base. Portanto, no fundo aqui, o que é que eu tenho? Posso dividir tudo por 8, não é? Reparem, é como se cortasse aqui 3, 2, em cima de 3, 2. Então, sobra 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Então, como é que eu passo da primeira expressão para a última? Dou a mesma base e subtraio os expoentes. O que é que isto quer dizer? Porque é que eu pus aqui o A pode ser um número racional qualquer, exceto o 0, porque já vimos que é impossível dividir por 0. Divisão de potências com o mesmo expoente, portanto, reparem, posso associar o 4 com 2, o 4 com o 2, não é? Então fica 4 a dividir por 2 dá 2, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, portanto é 2 à quinta. Como é que eu passo da primeira expressão para a última? Dou o mesmo expoente e divido as bases. Portanto, divisão de potências com o mesmo expoente, dá-se o mesmo expoente e dividem-se as bases. Potência de potência, portanto, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, e 5 vezes 5 vezes 5 ao quadrado repete-se 2 vezes, portanto vai ser 5 elevado a 6. Portanto, dou a mesma base e multiplico os expoentes. Portanto, potência de potência, dou a mesma base e multiplicam-se os expoentes. Outra situação que vocês tendem a confundir, que é totalmente diferente com potência de potência, é esta. Ora, vamos lá ver. Quando eu tenho um número racional elevado a uma potência, então como é que eu faço isto? Primeiro calculo a potência do expoente, depois calculo a potência normal. Então vai ficar 2 elevado a 3 ao quadrado, que dá 9. E depois 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, que dá 512. Reparem que aqui é totalmente diferente, aqui é uma potência de potência. Então, no fundo, o que é que fica? 2 elevado a 3 vezes 2, que dá 6, certo? Portanto, é preciso ter cuidado, que são situações totalmente diferentes. Outro exemplo. Aqui tenho um número elevado a uma potência. Então, primeiro calculo a potência, 2 ao cubo, que dá 8, e depois calculo de forma, normalmente, esta outra potência, que é 3 elevado a 8, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes. Ok? Portanto, há que distinguir bem estas situações, são totalmente diferentes. Potências de expoente nulo. Ora, se eu tiver aqui, pus aqui um exemplo, 2 à quinta a dividir por 2 à quinta, ora, uma quantidade a dividir pela mesma quantidade é sempre igual a 1. Mas vamos aplicar as regras operatórias. Ora, como tem base iguais e expoentes iguais, eu posso aplicar as duas regras que conheço, ou seja, dou a mesma base e subtraio os expoentes, portanto 2 elevado a 0, ou então dou o mesmo expoente e divido as bases, 2 a dividir por 2 dá 1, 1 elevado a 5, que é 1. Então, ó, o que é que isto significa? Se a primeira expressão é igual, significa também que 2 elevado a 0 tem que ser igual a 1. Então, é isso mesmo que vocês têm que saber. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1, ok? Agora, tenho que ter cuidado com outras situações. Se eu tiver assim, será que estas duas expressões são iguais? Claro que não. Isto aqui, qualquer número que é um número negativo elevado a 0 é 1. Mas aqui, o que é que eu tenho? 10
base positiva elevada a zero, que dá 1, com o menos atrás. Portanto, são situações diferentes. Portanto, aqui os parênteses alteram o resultado, está bem? Portanto, outro exemplo, se eu tiver assim, menos 7 elevado a zero e menos 7 elevado a zero, é completamente diferente, porque aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar 1, está bem? E agora depois podemos complicar um bocadinho, se eu tiver assim, menos 10 elevado a zero, ora, primeiro calculo a potência, que dá 1, com menos atrás, menos 1, está bem? Quadro resumo. Adição e subtração de potências, portanto, para adicionarmos ou subtrairmos as potências, temos que calcular, em primeiro lugar, o valor de cada uma delas e depois adicionar e subtrair, está bem? Porque não existem regras. Portanto, quando eu tenho uma adição ou subtração de potências, calculo cada uma das potências e depois adiciono ou subtraio. Reparem nesta situação, também tenho uma multiplicação de potências, só que neste caso não temos nem base igual, nem expoentes iguais, então não tenho outro remédio. Tenho que calcular cada uma das potências, 2 ao cubo que dá 8, vezes 3 ao quadrado que dá 9 e depois multiplicar. Ok? Expressões numéricas com potências. Então, o que é que eu faço? Primeiro, o que está dentro de parênteses e quem é que tem prioridade? Primeiro as potências, depois a multiplicação e a divisão, pela ordem que aparecem, e por último a adição e subtração. Então vamos lá ver. O que é que eu fiz aqui? Ora, dentro dos parênteses retos, calculei as potências, menos 10 ao quadrado dá 100, 3 ao cubo dá 27. Depois olho para a expressão toda dentro de parênteses, quem tem prioridade a divisão, efetuei a divisão, que dá 25, menos 27. Ora, 25 menos 27 dá menos 2. Olho para a expressão toda, quem tem prioridade a multiplicação, então fica 1, mais com menos dá menos, 5 vezes 2, 10. Portanto, 1 menos 10, que é igual a menos 9. Apresenta na forma de uma potência. Ora, aqui posso fazer isto de várias formas. Por exemplo, 9 vezes 3 ao quadrado dá 9 e agora 9 ao quadrado. Já apresentei na forma de uma potência. Ou então, posso pensar, ora, 9 é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado e agora ou dou a mesma base e somos expoentes, ou dou o mesmo expoente e multiplico as bases. Nesta situação aqui tenho 2 vezes 3, 6, vezes 2 elevado a 5, portanto, dou a mesma base e somos expoentes. Vou pôr também aqui esta, que me esqueci. Portanto, como é que eu calculo esta? Aqui é totalmente diferente, esta expressão é totalmente diferente desta. Portanto, aqui dou a mesma base e vou calcular primeiro o quê? Esta potência, portanto, 2 ao cubo dá 8, está bem? Vezes 2 elevado a 5, portanto, 2, 8 mais 5, dá 13, 2 elevado a 13. Aqui, por último, um exercício que saiu no exame do 9º ano, escreve um nono elevado a 4 na forma de uma potência de base 1/3. Então, como é que eu faço isto? Por exemplo, cálculo auxiliar, vamos pôr aqui. Primeiro, o nono na forma de uma potência de base 1/3. Então, 1/3 vezes 1/3 já dá um nono, já chega, não chega? Porque 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Então, fica 1 nono é igual a ter 1/3 ao quadrado. Então, eu vou aqui. Ora, 1 nono é igual a 1/3 ao quadrado, mas o nono ainda está elevado a 4. Então, eu não posso alterar nada. Aqui tenho que acrescentar o 4. Então, dou a mesma base e multiplico os expoentes. 2 vezes 4, 8. Ok? Outra situação, por exemplo, 25 à quarta, escrever na forma de uma potência de base 5. Ok? Então, muito simples. 25 é 5 vezes 5, não é? Então, 25 é 5 ao quadrado, mas ainda está elevado a 4. Então, dou a mesma base e multiplico os expoentes. Tá? Por último, uma última situação, 1 sobre 16 elevado a 3, na forma de uma potência de base 1/2. Então, começo por colocar a base 1/16 na forma de uma potência de base 1/2. Então, começo 1 sobre 16. Ora, 1/2 vezes 1/2, já chega? Não, porque só dá 1/4, é diferente de 1 sobre 16. Acrescento outro 1/2, 1/8, ainda não chega. Então, ora, assim já chega. Portanto, eu chego aqui e ponho, ora, 1 sobre 16 é 1/2 elevado a 4, mas o 1 sobre 16 ainda está elevado a 3. Porque reparem, 1/2 elevado a 4 é só 1 sobre 16. Portanto, elevado a 3
vai dar 1 meio, 4 vezes 3, 12. Portanto, é 1 meio elevado a 12.